liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser E a vergonha desfaz. tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor.
A gente quer fazer o bem, a gente quer ser de verdade. Há tanta coisa pra fazer e possibilidades. E quando o mundo vê que o amor está andando pelas ruas da cidade através de mim, então um novo jeito de ser. E é aí que na verdade o mundo inteiro vai notar, somos pequenos Cristo. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. E é assim que a gente quer viver também a vida que Jesus viveu e tudo que ele ensinou e praticou, tudo bem. A gente quer fazer o bem, a gente quer ser de verdade. Há tanta coisa pra fazer e possibilidades. E quando o mundo vê que o amor está andando pelas ruas da cidade através de mim, então um novo jeito de ser. É aí que o mundo inteiro vai notar, somos pequenos Cristo. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver mais amor, 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 mais amor. Glória a Deus, que haja mais amor, cada vez mais amor. É para isso que a gente está aqui, para se nutrir de um amor que nos conduza a amar mais. Dá um beijão aí, vamos ver quem está com a gente hoje. Mandar um beijão para Isabor Brolon, a Graça. Vocês todos têm um nome muito bonito, a gente gosta de falar, né? Isabor, Graça, Wilton, Estela Rodrigues, Bruno Guimarães, só nome de artista, né? Vânia Guida, Douglas Galvão, Poli Muse, é Poliana, mas o Poli é por nossa conta aqui, que fica chique. Lourdes Gonçalves, a minha esposa que diz bem, Lourdes Gonçalves, né? Maria Rangel, Ana Barbosa, um beijão para todo mundo Barbosa, dessa família, gente boa, é bonito, canta bem, não é? Pastor Geda, queridaço, Sueli de Souza, a Babi, olha gente, tem gente famosa aqui no nosso meio, a Babi está com a gente hoje, quem mais? A Vânia Guida já falamos, a Rafaela Vilela, minha prima, a Anne Almeida, e quem mais? Henrique também, Henrique Fernando. E mandar um beijão pro pessoal que está lá na sala de vídeo da Daniele. Às vezes está a Sandra da Loz, minha mãe também tá, não posso esquecer da minha mãe, senão a gente apanha, né? E mandar um beijão lá pro pessoal que está na sala de vídeo. Às vezes eu depois da live eu dou uma olhada lá na sala de vídeo da Daniele, vejo um monte de gente e eu não dou abraço porque eu não consigo ver aqui. Eu não consigo ver por cá. E aí acabo não abraçando, sintam-se todos muito abraçados.
Bom, mais um dia da gente orar, mais um dia da gente recorrer a Deus. Deus é de Deus que vem a nossa força. A gente nem precisa ficar preocupado se a gente está se sentindo forte ou fraco. A gente tem o recurso, a gente tem acesso à fonte, então só é preciso irmos à fonte. Estamos todos aqui diante de um Deus que é a nossa fonte e nos renova, né, irriga as nossas emoções para que a gente não sucumba diante delas, mas prossiga para o alvo em Jesus Cristo. Pai, nós oramos, precisamos da ação do Teu Espírito Santo, porque cremos que o Teu Espírito Santo, quando opera em nós, traz cura, nos liberta de tudo que nos prende. Se existe alguma emoção, algum sentimento, algum pensamento que nos leva a vacilar, que nos leva a sofrer, que nos leva a temer, nós cremos que o Teu Espírito Santo pode preencher nosso coração, nos enchendo de coragem, de ousadia para viver a vida, fluindo num amor que abre portas, que ultrapassa barreiras, que cria pontes onde houver necessidade de conexão e nos faz assim viver a vida que o Senhor tem para nós. Que seja uma noite de crescimento, ó Pai, que a gente possa receber para retransmitir o que recebemos no nosso local de trabalho, diante dos familiares, parentes, entre os nossos amigos, que quem conviver conosco possa provar do bem que nos faz estar diante de Ti. Que não sejamos um grupo que se isole durante um período para depois voltar às mesmas práticas, mas que ao nos reunirmos em torno do nome de Jesus, possamos sair mudados, melhorados, mais desejosos de amar, mais capazes em Ti de exercermos esse ministério do amor, fluindo uns na vida dos outros, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Abençoa, Pai, todos que estão na luta aí contra o Covid. Nós Te pedimos consolo da parte do Espírito Santo a todos aqueles que perderam pessoas próximas, estão aí sofridos, em luto, que o Espírito Santo traga consolo, que possamos virar essa página sendo marcados por Ti, que não sejamos marcados pela adversidade, mas pela experiência que adquirimos e provamos por intermédio das intempéries que sucedem a todos, não apenas a nós. Pai, assim que possamos ter mais uma noite de edificação na Tua presença, nós queremos estarmos sendo tratados por Jesus. É assim que nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Eu tenho hoje uma mensagem, estou dando um título para essa mensagem de Um Barquinho. Eu queria fazer uma leitura no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 3, verso 9. Hoje eu esqueci da água, que se eu tossir não é Covid, é a voz indo embora. Eu esqueci completamente hoje de pegar a água aqui. Enquanto você localiza, aí Marcos capítulo 3, verso 9, a gente quer aí agradecer a participação de vocês e dizer que é muito bom. Eu percebo que a live fica muito melhor quando há uma interação. Tem muita gente que não gosta de interagir, nada como ter uma filha que se importa com a gente, né? Tá aqui o copo de água. Que bênção, olha. Nada como a gente interagir, porque a interação ela não é para que você... eu não quero que você se sinta constrangido a participar por participar. Mas é porque nós acreditamos que o efeito da terapia de Cristo acontece na comunidade, no espaço comunitário. Não é algo isolado que eu vivo distante das outras pessoas. Apesar da gente estar numa distância aí física e social, a gente está conectado em torno do nome de Jesus, então possivelmente a tua interação vai me tocar e vai ajudar para que a pregação se torne maior. A Isabu estava dizendo aqui que sabia que a Alice ia buscar água.
É isso aí, eu tinha essa certeza no meu coração também, tinha essa convicção. E é exatamente isso, Isaboa, você acabou dando um insight aqui, não é? Quando a gente interage, a gente está trazendo água para alguém. Não é? Quando a gente interage, a gente está, de alguma maneira, comunicando. Né? Às vezes a gente diz que está doendo o nosso coração e isso nos faz bem quando uma pessoa nos diz, porque a gente vê, ora, então não sou só eu que estou sentindo isso, as outras pessoas também podem estar vivendo a mesma experiência que eu. Então sempre ajuda, não é? Sempre ajuda quando a gente fala de como estamos recebendo a palavra do Senhor. Isso comunga valores muito bons, muito importantes para a nossa edificação. O texto diz assim: e ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que não oprimisse. Pai, ajuda-nos. É a tua palavra, que o próprio Senhor nos ensine por intermédio do teu Espírito Santo. Que a gente aqui não distorça, que a gente não se desvie do ensinamento santo, abençoador que há na tua palavra, mas que não venhamos atrapalhar o fluir do teu amor por intermédio da tua palavra, mas que sejamos ensinados, melhorados, direcionados por ela. Nós assim oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Bom, eu preciso que você compreenda, enxergue no texto que a gente acabou de ler, que o barquinho é um escape. O barquinho é um recurso, é uma maneira da gente sair de uma situação complicada com mais facilidade, sem sofrer o dano dessa pressão, dessa adversidade, desse ou daquele problema. Então, o que acontecia? Jesus falava, Jesus atraía multidões, e quando acabava a ministração, Jesus tinha dado uma orientação aos seus discípulos: olha, vocês coloquem sempre por perto da gente um barco, para quando acabar a gente escapar da multidão. Por quê? Depois que ele ensinava, depois que ele cumpria o propósito dele, se ele permanecesse ali, ele seria oprimido pela multidão. Eu quero que você compreenda algo. A multidão é um problema. E a multidão não significa somente pessoas. A multidão não significa somente pessoas que nos oprimam. Às vezes, o que nos oprime são os nossos pensamentos. Às vezes, coisas que nós sentimos trazem a mesma ação negativa. É como se a gente estivesse sofrendo o efeito de uma multidão passando por cima da gente. Às vezes são vontades que não são boas. Tem coisas que a gente sente vontade de fazer que a gente sabe ao mesmo tempo que não são coisas boas de serem feitas. Mas aquilo muitas vezes nos pressiona, nos incomoda. Então precisamos compreender que para toda multidão é preciso que haja um barquinho. Para toda pressão que a gente sofre na vida, a gente precisa ter um recurso instalado, preparado, para que a gente não sofra o dano da multidão. A multidão, ela perturba, a multidão, ela distrai, ela aperta, não é? Agora, quando você tem um barquinho pronto, a multidão deixa de ser um problema, porque você vê no barquinho um recurso para que você não sofra o efeito negativo da multidão. Então, esse papo que eu vejo aí, não é? Esse papo que eu vejo as pessoas dizendo assim, não, você tem que se livrar de pessoas tóxicas, você tem que deletar da sua... Nem sempre é possível. Essa que é a grande verdade. Às vezes a gente tem que conviver num determinado nível com a multidão. O problema e a solução, Jesus nos apresenta quando ele participa a multidão, o que era propósito do seu ministério,
mas depois ele nunca deixa a coisa solta. Ele tem preparado ali um barquinho que vai funcionar como um escape para que a multidão não o oprimisse. A vida do cristão é uma vida de moderação, é uma vida de equilíbrio. Então, o que é que eu faço? Eu vivo o que eu tenho que viver, mas eu me protejo, criando recursos para que eu possa escapar do dano. Então, o grande problema não é a multidão, mas quando eu me deixo vulnerável diante do efeito dessa multidão na minha vida. E aí, volto a dizer, não são simplesmente pessoas, nem sempre são pessoas que nos oprimem. A nossa própria cabeça, os nossos próprios pensamentos, o nosso coração enganoso, nossos sentimentos, eles nos angustiam muito. E aí nós precisamos ter um barquinho. Bom, um detalhe que não pode passar batido nesse texto é que o barco, ele precisava estar pronto. Não deveria apenas existir um barco, mas o acesso precisava ser rápido, precisava ser algo dinâmico. Ele precisava sair e já ter um barquinho pronto. Bom, é aí que entra a terapia de Cristo. A terapia de Cristo é o nosso esforço diante de Deus para que o Espírito Santo trabalhe em nós. O esforço nosso é no sentido da abertura do coração. A gente se abre para a ação do Espírito para que o Espírito Santo nos ensine o caminho que vai servir para nós como um barquinho que nos leva para longe da multidão. Bom, é necessário a gente perceber também que existem detalhes. Jesus pede aos discípulos que providenciem o barco. Isso é muito interessante porque nem sempre eu sou capaz de providenciar para a minha vida, por mim mesmo, por meu intermédio, o escape que eu preciso. Aí é que você entra na minha vida. Aí é que você entra na minha vida. Uma pessoa, por exemplo, como o Teixeira que entrou aí, é uma pessoa que é alguém que me ajuda a ter um barquinho pronto, porque é um amigo, é um irmão. Hoje eu já falei com o Bruno pelo telefone, a gente conversava várias coisas sobre o ministério, e aí ele estava me dando sugestões, estava me ajudando, me despertando para questões, e isso já está me ajudando a ter o barquinho. E aí eu quero que você compreenda, eu sei que você já está entendendo. O viver do Evangelho comunitariamente, em comunidade, em mutirão, serve para que a gente providencie esse escape, esse barquinho para a nossa vida. Eu preciso conviver com pessoas com quem talvez eu não gostaria de conviver. Eu preciso conviver. Às vezes por uma situação de trabalho, enfim, tem muitas situações que nos prendem e não depende de nós. Mas eu preciso me cercar de pessoas que me levem para longe da multidão que oprime. Eu preciso me associar a pessoas, a coisas, a hábitos que possam me levar para longe da multidão, daqueles pensamentos que me apertam. Às vezes eu estou triste porque eu estou isolado, mas quando eu comungo com outro irmão, quando eu ligo para alguém, quando eu me aproximo de alguém que traga a presença de Deus para mais perto, isso vai me ajudar a me distanciar da multidão e não ser oprimido por ela. Então aí é um momento, né? A gente sempre diz que terapia de Cristo é educação para autonomia. Então aí você tem que começar a checar a sua vida. Eu não vou me intrometer na sua vida. Mas nesse momento é importante que você observe como você está levando a sua vida. Será que você tem aí uma plataforma pronta para não ser oprimido pela multidão? O que é que você faz? O que é que você faz quando os teus pensamentos te pressionam? O que é que você faz quando na tua mente há como que uma multidão gritando e trazendo confusão para a tua cabeça? Qual é o teu recurso? Qual é
o teu escape, Jesus ele deixa claro que era preciso que ficasse pronto o recurso para que ele não sofresse o dano da multidão. Eu, com isso, quero dizer que a gente reconhece a possibilidade da multidão na nossa vida. Mas o que a gente não quer é sofrer o dano da multidão. Eu posso estar no mundo, mas eu posso andar na contramão do mundo. Eu posso passar pelo que todo mundo passa, mas lidando com as adversidades de maneira completamente diferente. Essa é a proposta. E aí, uma espiritualidade cultivada, uma fé fecunda, uma fé ativa, viva, ela torna possível esse movimento de, quando a multidão vier me apertar, eu ter um barquinho que me leve para longe. E aí eu quero dizer para você que a gente tem que ter pessoas na nossa vida que sejam como um barquinho para nós. E mais uma responsabilidade. A gente precisa ser um barquinho para as pessoas. Existem pessoas com quem a gente fala que elas tornam o problema que a gente está passando ainda maior do que o que ele realmente é. Existem pessoas com quem você, às vezes, precisa conviver, ao passar um dia com elas, você se oprime. Você se entristece, você se sente esgotado, sugado e não sabe por quê. Simplesmente porque você andou com uma pessoa dita tóxica, né? Que é a palavra da moda. Agora, quando a gente experimenta a terapia de Cristo, o trabalhar do Espírito Santo nas nossas emoções, a gente compreende que precisa se cercar de pessoas que nos levem para longe dessa multidão de pensamentos que nos distraem, nos perturbam, nos confundem, nos pressionam, e também a gente aceita o desafio de ser uma bênção na vida de pessoas. Deixa eu ver o que a Polly está dizendo aqui. Essas lives têm sido meu alicerce para não deixar a multidão dos meus pensamentos me sufocarem. Pronto, você estabeleceu uma conexão com o que está acontecendo aqui que vai servir para você como um barquinho. A Vânia está dizendo, eu sinto isso também, tem sido o meu barquinho. Quando a gente identifica a necessidade do barquinho, a gente providencia o barquinho. Talvez algumas pessoas vão assistir uma live como essa e vai servir de barquinho, e talvez as pessoas vão fazer outras coisas. Eu não quero fechar o que é o barquinho, mas eu quero mostrar, identificar a importância dele. Por quê? Se a gente deixa correr frouxo, a gente sofre o dano da multidão e a multidão parte para cima. O que você faz quando você está com uma criança no meio de uma multidão? Você aperta firme na mão ou põe no colo. Eu me lembro de uma vez, pouquíssimas vezes eu fui ao Maracanã, porque eu não sou muito ligado a futebol. Mas uma vez eu fui com meu pai num jogo. Meu pai, menos ainda do que eu, foi ao Maracanã. E aí nós fomos juntos e eu não me lembro se na entrada ou na saída havia uma multidão tão grande vindo na nossa direção e meu pai é metade de mim. Eu lembro que eu agarrei meu pai e não deixei ninguém encostar, porque a gente protege o que é importante para a gente quando a multidão vem. Porque a gente sabe que na multidão pode haver roubo, pode haver pisoteamento, pode haver tantas coisas ruins, né? A gente não consegue imaginar uma coisa boa de uma multidão de pessoas, não é, partindo da nossa direção. Então a gente precisa identificar a necessidade desse barquinho na nossa vida e precisa que ele esteja pronto. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Você quer ver uma coisa? Existem pessoas que ficam mal por causa de uma notícia e elas vão abaixo durante dias seguidos. E existem pessoas que têm uma rapidez muito grande em ficarem bem. São pessoas que sofrem, mas elas rapidamente se levantam. A importância da terapia de Cristo, a importância do barquinho estar pronto é exatamente essa. Se eu sou uma pessoa que, por exemplo, preciso liberar perdão, se eu demoro, eu sofro o dano da multidão.
Se eu sou rápido em pegar o barquinho e ir para longe, eu não sofro dano. Eu me lembro que, quando eu era novinho, né, eu me lembro que eu trouxe uma mensagem uma vez, que o pecado era como a farinha láctea no prato. Eu nem sei se tem farinha láctea ainda, eu sempre esqueço de checar essa informação. Mas eu me lembro que, quando eu era criança, eu gostava muito de farinha láctea. Mas a farinha láctea era um problema, porque eu comia e depois tinha que lavar o prato. E aí, adolescente tem preguiça de lavar o prato, não é? E aí aquilo ficava grudado e se tornava muito mais difícil. Com isso eu quero dizer que, quando você demora a ter o barquinho pronto para fugir da multidão, você sofre mais danos. Então não basta ter o barquinho. Esse acesso ao barquinho precisa ser rápido. O papel do Espírito Santo é fazer você rapidamente identificar, por exemplo, que você está num caminho errado. Que você está diante de uma situação que está trazendo distração para você, que está trazendo opressão para a tua vida, que está trazendo uma angústia desnecessária. A Bíblia é como a Bíblia, né, cita isso, né? A palavra como uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, essa luz que acende, quanto mais rápido ela se acender, mais rápido eu vou discernir. Quanto mais rápido eu discernir, mais rápido eu vou tomar o barquinho. E quanto mais rápido eu tomo o barquinho, menos eu sofro o dano da multidão. É uma equação matemática que tem que estar pronta na nossa cabeça. A gente tem que saber que a multidão oprime. A gente tem que ter um barquinho pronto. Não pode procurar... Sabe o que acontece comigo, com você, às vezes? Às vezes, no meio da confusão, a gente quer procurar onde é que estaria o barquinho. E aí a gente fica desesperado. Cadê o barquinho? Às vezes a gente pergunta para a multidão onde é que está o barquinho. Mas a multidão traz confusão, traz aperto, traz distração. Não é? A gente tem que se antecipar aos problemas. A gente precisa se antecipar aos problemas. Então, o cultivo de uma espiritualidade sadia, que é muito diferente da religião, de ser religioso, ele serve para isso, para eu aprontar o barquinho e tomar esse barquinho quanto antes para não sofrer o dano da multidão. A gente não finge que a multidão não existe. A gente não se isola da multidão. O que a gente faz é o seguinte, a gente faz o que precisa ser feito com a multidão. Mas logo que a gente conclui, a proposta é sairmos dela para que ela não nos consuma, para que ela não nos aperte, para que ela não nos confine, para que ela não nos distraia. E aí 2 perguntas, né, técnicas. Você se cerca de pessoas que sirvam para você como um barquinho? Você é um barquinho para alguém? Você é um barquinho para alguém? Por causa de pessoas especiais na nossa vida, a gente deixa de errar, a gente acerta o passo, a gente acelera, a gente é despertado. O amigo tem esse papel, ele te desperta para algo que você não está vendo. Bom, a Isabô colocou. Colocou. Dei a sorte de me reaproximar de uma pessoa que apresentou alguns barquinhos. Hoje luto para me tornar o barquinho desse certo alguém. Sejamos bons e amorosos uns com os outros. É isso. O amigo te desperta para a necessidade do barquinho. E aí, o rompante de quem é tocado nas suas emoções pelo Espírito Santo é ser um barquinho para pessoas. A gente quer ser um barquinho para pessoas. Bom, eu quero terminar dizendo 2 coisas. Um barquinho excelente é a oração. Às vezes, a gente é oprimido pela multidão e a gente tem o costume de cuspir a amargura, o amargo do efeito da multidão, e aí o que acontece? Nada acontece. As coisas só pioram. Agora, quem conhece o caminho da oração e quem é rápido nisso, sofre, né, desfruta do benefício da oração. Então, a oração ela é um recurso que a gente tem que funciona como um barquinho. Eu estou mal,
Mas aí o que eu faço? Eu saio da multidão através da oração. Então a oração ela vai quebrar estados negativos, a oração vai me trazer ânimo, a oração ela vai me trazer paz, a oração ela vai me fazer lembrar que Deus está no meu coração, que o Espírito Santo habita em mim. E aí eu vou vivendo uma nova realidade. Então eu posso estar no meio da multidão, mas a minha mente não está presa, não está prisioneira, né? Uma coisa que eu aprendi com o Viktor Frankl, que foi um homem que viveu, né, o Holocausto, ele diz isso, né? A maior prisão é a prisão da mente. Se a tua mente se tornar prisioneira, você pode ter tudo que nada vai funcionar, nada vai representar absolutamente nada. Agora, quando a gente tem uma mente liberta, e a oração tem ela nos traz esse produto, a gente frutifica isso. Então, mãos à obra, vamos orar. Esse barquinho tem que estar pronto. Não é uma oração em que a gente diz para Deus o que Deus não sabe. A oração é o momento em que a gente se conecta com esse Deus que tudo sabe, que traz paz ao nosso coração, simplesmente porque a gente é despertado no ato de orar para a presença dele em nós. E tem pessoas que têm esse efeito terapêutico na nossa vida. Você conversa com elas, elas te botam calmo, elas te dão paz, elas transmitem alegria. E a oração é um recurso que a gente tem, que é para você não depender também de pessoas, não é? Às vezes a gente se decepciona com pessoas. Às vezes a gente se decepciona com a atitude delas. Às vezes a gente espera que elas tenham uma atitude e elas têm outra. A gente sofre na vida também. Mas a nossa expectativa não precisa estar depositada nas pessoas completamente. A gente se serve delas, não é? Quando isso é bom, quando isso é viável, quando isso acontece. Mas quando isso não acontece, a gente ainda tem o recurso de irmos ao Senhor através da oração. E eu acho que a gente precisa aprender muito sobre orar. Porque a oração que a gente sabe é a oração religiosa. A oração que a gente sabe, ela não contempla, muitas vezes, o inconfessável que está presente no nosso coração. A gente tem medo de falar com Deus e a gente confunde reverência com um medo de um Deus que nos pareça distante. Mas Deus ele quer ser próximo, a ponto de você chegar para Deus e conversar com Ele, sem medo, né? Porque quando a gente conversa com uma pessoa que tem muita autoridade, e a gente está debaixo da autoridade daquela pessoa, a gente teme, então a gente escolhe as palavras. A gente escolhe as palavras que vai usar. Não é? A gente prepara melhor o discurso quando está diante de uma pessoa que a gente fala, eu não posso errar na frente daquela pessoa. Não é? Mas Deus não quer isso, Ele quer um diálogo que seja um diálogo de intimidade, que a gente coloque para fora. A gente precisa disso, de ter um tempo de qualidade, e às vezes isso nem precisa ser tanto tempo, porque o tempo é uma coisa muito relativa. Às vezes no caso do sono, né? Às vezes 5 minutos que você descansa, você se renova, e às vezes uma noite inteira você fica batendo para um lado para o outro, não dorme bem e acorda cansado, não é? Mas quando a gente, e aí mais uma vez a ideia do barco pronto, passa por isso aí, é eu ter a capacidade de ter isso pronto na minha vida para usar, não é? E quando a gente não consegue providenciar, autoprovidenciar isso, a gente precisa contar com pessoas. A gente precisa contar com pessoas. Eu tenho pessoas a quem eu recorro em momentos específicos. Tem momentos que eu não consigo orar por mim mesmo, não é? Não consigo estabelecer uma comunhão com Deus, algumas pessoas me socorrem. Eu me acerquei de pessoas que pudessem me suprir nessa área quando fosse necessário, assim como eu procuro suprir pessoas nisso também. Eu tenho essa troca com pessoas. Existem irmãos para quem eu procuro e existem irmãos que me procuram e a gente vai se suprindo. Você precisa ter isso pronto na sua vida, arrumado. Isso tem que estar arrumado na sua vida. Você não pode deixar solto para que você não sofra o dano.
E lembrar, né, que até Jesus tinha essa prática. Jesus saía muitas vezes uma campanha em que muitos milagres tinham acontecido por intermédio das mãos dele, e ele, ao invés de sair para comer pizza para comemorar o milagre, ele se retirava para orar e passava por vezes a noite inteira orando. Porque tanto o fracasso quanto o sucesso, eles são perigosos, porque às vezes eu estou muito bem, e aí a euforia vem e eu passo a não perceber os detalhes. Como a gente falou na mensagem de ontem, a gente não identifica as raposinhas que possam estar se abeirando, né, ao nosso jardim florido. Então é muito importante a gente perceber isso. Às vezes porque a gente está mal, a gente não sabe orar, a gente tem dificuldade de se conectar à oração, e às vezes porque a gente está muito bem, a gente não acha que é necessário orar. E Jesus tinha essa preocupação de estar sempre diante do Pai em oração. Em nada ele quebrou sua comunhão com Deus, né, com seu Pai, e ele se aplicou nisso. Colocar teu coração diante do altar do Senhor, para Deus tratar, para você não pecar pela euforia e nem por causa da tua tristeza. Às vezes a gente está triste e deixa de agir porque está fraco. Às vezes a gente está tão eufórico, a gente acha que está ganhando o jogo e aí não se prende aos detalhes, não identifica sutilezas vãs contra a nossa vida. E para terminar hoje, eu queria dizer que hoje é sexta-feira, né? Às vezes a gente, por causa da pandemia, a gente perde a noção do tempo. Cuidado, vícios e compulsões não são barquinhos. Eu deixei para o final isso porque o nosso corpo procura o barquinho, sempre. O problema é que tem coisas que parecem barcos, mas são abismo para a nossa vida. E aí eu nunca especifico, eu sempre abro da seguinte forma: vícios e compulsões são abismo, não são barquinhos. Deixa eu ver só o que a Vanessa está falando aqui. A primeira vez que assisti a live, os pensamentos de suicídio eram constantes. Vocês me salvaram, grata. Olha, eu fico muito feliz de ouvir isso. Fico muito feliz de ouvir isso. Eu estava falando outro dia com a minha esposa e ela falou para mim: André, a gente não pode deixar de falar para as pessoas da importância da gente tocar esse trabalho e expandi-lo por causa de pessoas como você, Vanessa. Eu fico muito feliz e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser socorridas por você. Porque assim como você encontra um barquinho, você quer ser... Quando a gente encontra um barquinho que nos salva da multidão, a gente quer ser um barquinho para alguém. E essa é a beleza do Evangelho. Eu me servir do barquinho que alguém providenciou para mim e logo a seguir desejar ser um barquinho para outras pessoas, para que outras pessoas também. Então eu fico muito feliz disso acontecer. Eu acho que esse é o maior efeito. Aqui a gente não vem para tomar um banho de teologia, de religiosidade, de nada que não sirva para aquele que está naufragando encontrar uma mão que o possa resgatar. Então, vício e compulsão não trazem, só trazem abismo, abrem ainda mais o buraco onde a gente cai. Não é? Agora, o barquinho, quando é a oração, quando é a comunhão com os irmãos, quando é a aplicação nossa às coisas do reino, fazer o bem é um barquinho. Quando você está mal, mas você se lembra que existem pessoas que estão piores do que você e você se importa com elas, você talvez não saiba, mas aquilo está te livrando também. Não é? A gente vê, Vanessa, essa experiência que você está tendo, ela é muito especial. A mulher no Poço de Jacó, João 4, né? O que acontece? Ela estava vivendo um aperto ali. Jesus começa a revelar a vida dela, se revelar para ela como a água da vida, e ela depois passa a promover o Evangelho porque ela sofreu a bênção, o efeito, ela desfrutou da água da vida e ela começa, não é, a promover o reino. A minha esposa está falando, né, esses depoimentos enchem nossos corações de ânimo e esperança para continuar. É isso.
Desde que nós começamos aqui a fazer essas transmissões, graças a Deus, Deus tem sempre somado esse tipo de depoimento. Não viralizamos, não sabemos se chegamos em muitas pessoas, mas nós agradecemos a Deus porque uma pessoa aqui, outra ali é tocada e isso para nós é muito importante. E vamos chegar muito mais, porque eu não folgo, eu não consigo ficar acomodado, displicente com a ideia de que pessoas querem morrer e não encontram um barquinho. E eu queria desafiar você também que está ouvindo a pensar assim: eu preciso ser um barquinho porque tem gente que está se afogando. Tem gente que está se afogando. E Deus, Ele vai fortalecer o teu braço, né? Porque às vezes a gente pensa, se eu acudir os outros, quem vai acudir a mim? Deus vai dar forças ao teu braço, e é essa força que você entrega em favor de outrem que vai incidir sobre a tua vida também, te dando força para que você não sucumba diante das ondas aí que tentam nos fazer naufragar. Bom, a Vanessa está falando, por favor, continue, eu preciso de vocês, tem muitos que precisam de vocês me salvaram. Olha, eu fico muito feliz com isso, a gente fica muito feliz, a live passa a ter sentido quando acontece isso. Eu disse ontem ou anteontem isso, ministério é demanda. Se não houver uma demanda de pessoas necessitadas que, ao receberem aquela porção, vão ser tocadas, não faz sentido a gente estar aqui. E aí, quando existe um testemunho, uma experiência que alguém vive, tudo passa a fazer sentido. Então, cuidado, vícios e compulsões não são barquinhos. E a gente precisa aplicar o nosso coração ao que é barquinho. O que me tira do buraco? O que me tira das profundezas da minha própria alma? Não é? O que é que me livra de pensamentos negativos, vontades perversas, sentimentos angustiantes? O que é que faz isso comigo? E aí eu tenho certeza, esse é o propósito da terapia de Cristo, né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a se revelar para você. Deus não quer que você olhe a espiritualidade, o cultivo de uma espiritualidade sadia, não quer que você distorça isso e pense que é você somar, agregar, acumular práticas religiosas. A gente precisa pensar no efeito das coisas. Por isso que cristão não julga. Cristão se aplica em amar. Porque quando a gente ama, a gente é um barquinho para alguém e a gente recebe também a providência do barquinho de outras pessoas para a nossa vida. Agora, quem estiver ocupado julgando não vai fazer uma coisa nem outra. Que o Senhor nos abençoe. Pai, nós oramos a Ti nessa noite para que possamos ter um barquinho pronto para não sofrermos o dano da multidão, que não venhamos a sucumbir diante da opressão da multidão, sejam de pessoas, sejam de circunstâncias, sejam dos nossos próprios pensamentos. Que a nossa vida não seja destruída pelos nossos sentimentos, por vontades que não são boas, que não venham de Ti, mas que possamos ter um barquinho. Nos ensina o caminho para ter esse barquinho pronto. Que o Espírito Santo trabalhe em nós para que sejamos rápidos a não sofrermos o dano da multidão, se aplicando ao Teu reino, que através da oração possamos ter intimidade com o Senhor e recebamos a direção para a nossa vida. Ó Pai, que sejamos uma comunidade de pessoas que queiram receber a providência do barquinho dos outros e queira ser um barquinho para outras pessoas. E assim, nessa comunidade de entreajuda, possamos seguir a jornada que nos está proposta por Ti. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado, todos vocês são um barquinho na nossa vida, na vida da nossa família, e nós esperamos com esse ministério sermos um barquinho para vocês também. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para aprontar esse barquinho
para quando for necessário a gente ter acesso a Ele e partir para longe da multidão e mais perto estarmos do Senhor Jesus. Um beijão.